estou em um celibato eterno. Quem mais tá aí no celibato eterno, gente? Porque, pior que eu não sinto nem falta, gente, de sair do celibato, a gente só pra, entendeu? Só pra, entendeu? Nada de bom, gente, nada de bom, porque as pessoas de hoje em dia, você não tá... É difícil você encontrar alguém sincero, alguém legal, alguém bom, que queira mesmo ali, sabe, uma coisa... Gente, é difícil. O pessoal de hoje em dia, os homens de hoje em dia são todos princesas. Eles não querem mais tratar como princesas, eles querem ser as princesas agora. Que essa geração de hoje tá muito fraca, gente, muito fraca. Um homem não quer dar uma flor, não quer dar um chocolate, não quer convidar pra sair e acha que a menina que tem que curtir a foto dele. Galera, comemore, moça. Não foi vocês que pediram isso? Não era vocês que gostam do moreno, tatuado, cara de bandido? Eu mesmo não gosto, tá ligado? Mas, cara que é romântico só toma na jabiraca, então o cara é cordou. Não vai ser romântico com os dragão de hoje em dia. Não tô falando nem de beleza, tô falando de comportamento. Pô, hoje em dia tá complicado demais, entendeu? Questão de fidelidade aí, batendo lá em cima, comportamento, leis, tudo contra. Não, os caras tá ligeiro e acordou. Vira macho, aprende a tratar uma mulher. Na verdade, não é nem aprende, porque eu sei que todo homem sabe sim como tratar uma mulher. Se não trata, porque não quer. É isso, meus amores, desabafo aí pra vocês, porque, enfim, homens, virem homens de novo. Certeza que várias mulheres vão se sentir representadas por esse vídeo aqui e vão concordar comigo, porque os homens estão princesas hoje em dia, porque, como falam, né, gente, quem casou, casou. E mulheres, virem mulheres femininas, não mulheres masculinas. Vira mulher feminina, entendeu? É isso que nós quer, é isso que nós gostamos. Não adianta ficar chorando aí na internet. Você provavelmente, aquela tipo de mulher que reclama, enche o saco. Mano, ninguém quer. Vocês já repararam que não existe mais homem alto no mundo? Simplesmente não existe homem alto. E a quantidade de mulheres bonitas é completamente desproporcional à quantidade de homens bonitos. Gente, tem muito mais mulher bonita do que homem bonito. Os caras falam que as mulheres são todas iguais e tal, mas homem também é tudo igual. Ele simplesmente tem ali 1,70 m no máximo, tá? Ainda tá muito alto, mas geralmente é ali 1,67 m, 1,68 m e usam roupa preta. Gente, tem um monte de cara assim. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô ficando doida ou que realmente é isso? E as mulheres, um monte que anda com roupa curta, até o talo, cílios, unhas de gel gigantescas, parece que aquela bagaça até corta se você passar a mão. E é isso, tudo assim também. A maioria também 1,70 m, não são muito altas também. Infelizmente você tá no Brasil, você não tá na Europa. Se você ir pro sul, talvez tenha uns caras um pouco mais altos, mas infelizmente aqui é assim. E é isso aí, os homens tá igual? Pode até tá, mas as mulheres também. Realmente essa geração tá de fazer medo, gente. Os homens hoje em dia tá uma mimiseira, que não tem condição não. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ai, mas é porque você não me respondeu. Ai, é porque isso. Ai, é porque aquilo. Ah, você pode vir pra minha casa? Ah, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, santa paciência. Cadê os caras? Cadê os homens de verdade desse mundo? Brasil. Os homens vão acabar ficando completamente sozinhos. O vídeo de hoje vai ser completamente diferente e nada a ver com música, porque hoje eu encerrei uma amizade de 15 anos com uma pessoa que esteve presente na minha vida, um homem heteronormativo. Eu não vou falar quem ele é ou o que aconteceu, porque não é relevante para o que eu preciso falar aqui, mas eu senti que precisava falar algumas coisas. E algumas dessas mensagens são também canalizadas, então eu preciso falar para vocês. Tá faltando equilíbrio. Tá faltando um trabalho interno. E por trabalho interno eu quero dizer se desenvolver como ser humano, fazer terapia, fazer estudos de autoconhecimento, vocês de fato mergulharem num lugar muito mais profundo dentro de vocês e entenderem qual o papel de vocês aqui nesse planeta. Eu não tô nem falando de propósito, tô falando de ser masculino, do ser masculino. E a única forma de vocês conseguirem evoluir vai ser saindo da zona de conforto. Porque é para ser desconfortável. A evolução, ela é desconfortável. É desconfortável pra caramba. Mas você só evolui dessa forma. Eu vou dar um exemplo super besta, mas que vocês com certeza vão entender. Pokémon. Pokémon evolui como, gente? Lutando. Até o Pokémon quer lutar pra evoluir, você não, meu filho. Mas brincadeiras à parte, falando sério aqui agora. Vocês estão muito doentes e vocês estão deixando as mulheres doentes, vocês estão tendo padrões de relacionamento super ruim, vocês estão vivendo ciclos
Olha, o que eu tenho de amigos repetindo histórias, repetindo padrões há meses, há anos às vezes, e a pessoa simplesmente se recusa a buscar ajuda profissional através da terapia, através de uma psicóloga, um terapeuta, ajuda espiritual. E ajuda espiritual não vou nem entrar no mérito aqui, porque eu sei que tem muito ateu, então eu prefiro nem falar sobre isso nesse momento. Não é à toa que hoje em dia tem tantas matérias sobre a solidão do homem no século XXI. Sobre essa epidemia de solidão masculina que existe hoje. As mulheres são assim, porque as mulheres são assadas, sim, elas são assim assado, porque elas estão tentando viver num mundo onde elas só puderam sobreviver por causa dos homens. Então, no fim das contas, gente, o homem é a vítima do homem também. Vocês estão sendo vítimas de vocês mesmos por causa do comportamento de vocês que vocês perpetuam e se recusam a quebrar. E aqui eu chego no ponto do porquê eu fiz esse vídeo para começo de conversa, por conta da minha amizade que foi encerrada hoje. Porque eu falei verdades para essa pessoa, de que eu não gostava de certas atitudes dessa pessoa com relação às mulheres, do jeito que ele falava das mulheres, do jeito que ele tratava as mulheres, entre outras coisas que aconteceram, que de novo não vem ao caso, mas esse era o ponto principal. Eu falei e ele não gostou, ele não quis assumir a responsabilidade. Então, para mim, não serve como uma pessoa na minha vida. Eu não quero ter pessoas na minha vida que não assumem a responsabilidade daquilo que faz mal. E faz mal não só pra mim, mas faz mal pra elas e faz mal socialmente, gente. E esse aqui é o ponto-chave desse vídeo. Porque vocês estão perdidos e vocês estão perdendo mais pessoas. E vocês não estão perdendo só parceiras, namoradas, esposas. Vocês estão perdendo irmãs, vocês estão perdendo as amigas de vocês, que era o meu caso nessa situação. E quem sabe até percam as mães de vocês, porque vocês se recusam a fazer um trabalho interno. Que apesar de ser difícil, é muito menos difícil do que viver na solidão. Do que viver sozinho com o seu ego. Porque querendo ou não, isso tudo leva a uma questão do ego, que não faz parte do ser de fato, do ser masculino, de quem é o homem, de quem é o ser humano e como um ser de luz nessa terra. Então, se vocês querem ter relações mais saudáveis a longo prazo, vocês precisam começar a assumir responsabilidade sobre aquilo que vocês falam, aquilo que vocês fazem e principalmente aquilo que vocês pensam. Porque muito daquilo que vocês pensam, vocês não compartilham com a gente, com as mulheres, mas vocês falam entre as rodas de amigos. E isso é pior porque isso perpetua. Porque, querendo ou não, o ser humano ele tem a tendência a querer se encaixar em grupos sociais. E por conta disso, a gente acaba muitas vezes perpetuando comportamentos que a gente no fundo nem quer ter, que no fundo nem são nossos, mas que socialmente a gente quer ser aceito, então a gente acaba fazendo. Vocês têm medo de perder o quê, gente? Tem medo de perder o ego? Medo de perder o orgulho? Porque que lindo que vai ser vocês com 70, 80 anos, no fim da vida, sozinhos, vivendo com o ego de vocês, em vez de viver com a família, com as mulheres que amam vocês. Porque ao contrário do que muita gente pensa, gente, o feminismo não é sobre odiar homens. Muito pelo contrário, é sobre a gente querer viver em equilíbrio. E isso é uma das coisas que muita gente não entende. E é isso que eu tô tentando passar nesse momento aqui pra vocês. A gente tá falando sobre equilíbrio. E o universo é feito de equilíbrio. Luz e sombra e todas as outras coisas. Então isso é essencial que a gente entenda. E é essencial que vocês entendam que vocês precisam acessar esse lugar. Vocês precisam acessar esse lugar de vulnerabilidade, de entender os traumas, de entender como vocês cresceram. Muitos de vocês falam pra mim que nem tem traumas e é nítido pra mim os traumas que vocês tiveram. Então, assim, gente, vocês precisam começar a cavar mais fundo se vocês não quiserem acabar sozinhos. Porque vocês vão acabar sozinhos. Isso é muito, muito sério. Eu tô vendo já acontecendo com pessoas muito próximas. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5, gente. São muitas pessoas, muitos homens que estão ficando sozinhas, que estão ficando com um sentimento de solidão, porque simplesmente se recusam a trabalhar internamente aquilo que precisa ser trabalhado. Vocês precisam ser mais honestos com as pessoas, mas principalmente com vocês mesmos. Precisa sim botar o dedo na ferida, precisa sim ficar desconfortável, precisa chorar, precisa ficar com raiva, precisa se isolar às vezes no meio da sociedade, precisa parar de ficar olhando para os outros e pensando que todos os problemas são porque as mulheres não são como antigamente. As mulheres simplesmente têm mais voz hoje. Essa é a diferença, basicamente. É por isso que as relações estão tão diferentes do que costumavam ser. Porque hoje as mulheres não se calam mais. Então talvez seja o momento de entender o porquê é que as mulheres precisam falar, o que é que elas estão falando, por que elas estão falando.
Porque a essência do homem, gente, não é o ego, é o conhecimento. Conhecimento não é o seu ego. Não é a sua aparência, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você fala, não é aquilo que você espera receber das pessoas. É o conhecimento que você tem, que você guarda lá, é o seu sentir. É lá dentro, é um lugar muito mais profundo do que simplesmente uma sensação ou ter alguma coisa. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que esse vídeo atinja pelo menos um homem aqui que queira de fato buscar uma mudança interna e que possa causar pelo menos uma pequena onda aí entre as pessoas à sua volta. E que a gente reflita mais sobre essas coisas, porque esse desequilíbrio vai acabar matando a gente. E já tá matando a gente, na verdade, né? É isso. E antes que me critiquem um monte, eu não sou dona da verdade, tá? É apenas a minha opinião e eu senti de compartilhar. E é isso. Beijo. Galera, o bagulho tá ficando louco e o buraco tá estreitando. É isso aí. Comenta o que você acha aí, beleza? Sobre a opinião dessa mulher aí. É isso aí, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis.